ou melhor, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Vamos colocar em pé e vamos ler juntos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Leiamos. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mais uma vez. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Podeis se sentar, queridos. Deus, quando nos deparamos com a sua grandeza, majestade, somos abalados pela nossa miséria espiritual. Porque se a sua graça maravilhosa não nos tivesse alcançado, o que seria de nós? Olhamos para o passado e vemos mártires, homens, mulheres, que deram a vida pelo Evangelho, para que chegasse a nós esse Evangelho da graça salvadora. E nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos congregados nesta manhã, para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Edifica-nos, Senhor, que a cada segundo haja encanto em nós, pelo Senhor da nossa vida, desta igreja, que não percamos o encanto por esse Senhor que se deu por nós, miseráveis pecadores. Portanto, que o ouçamos, atentos, o que Ele fala nas Sagradas Escrituras, a sua revelação. Usa, Senhor, o teu servo, para a glória sua. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós encerramos um mês de festa em gratidão a Deus por 88 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Realengo. Eu queria pensar com você nesta manhã, passando o bastão. Essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo. O apóstolo Paulo, ele sente que sua vida está chegando ao fim. Por isso, com carinho, com dedicação, ele dá conselho a Timóteo, seu amigo e companheiro de trabalho, para que seja forte na fé e continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo, zeloso no cumprimento dos seus deveres de dirigente da igreja, e que Timóteo cumpra com fidelidade o seu ministério, como está no versículo 5 do capítulo 4. Mas é interessante que Paulo diz para Timóteo que ele cumpre o ministério não segundo as regras dele, humanas. Quando você olha o capítulo 2, do versículo 5 do texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Existem regras e normas para que Timóteo
persevere em preservar a fé, sendo fiel soldado de Jesus Cristo, zeloso no cumprimento dos seus deveres. O Evangelho não tem abertura para nós agirmos como queremos e como pensamos. Ele diz isso para Timóteo. Segundo as regras propostas pelo próprio Deus, que por meio de Cristo nos escolheu. O apóstolo fala sobre a sua própria maneira de viver, a sua fé, o seu amor e a sua firmeza, que devem ser imitados pelo jovem companheiro de trabalho, Timóteo, como está no capítulo 3, versículo 10 e 11. Cheio de coragem, cheio de confiança. A vida é assim. Nós passamos o bastão. Nós passamos o bastão para os filhos. Nós passamos os bastões para os nossos irmãos cristãos. Paulo estava passando o bastão a Timóteo para continuar o seu ministério. 88 anos essa igreja tem passado o bastão para que alguém continue o ministério, para que alguém continue pregando o Evangelho. Muitas vezes estamos tão acomodados, como eu estive durante esse mês sentado ao banco. Que bom, que maravilha é sentar ao banco e ouvir, aprender. Mas uma hora eu passarei o bastão para outro ministro que virá. Você passará o bastão para outro jovem que chegará. E o que você tem passado? O que você tem para passar? Para esse que vai dar continuidade a essa obra que não é minha, não é sua, mas que privilegiados somos de fazer parte dessa história. Mas essa história não para em mim nem em você, essa história continua. Ela terá sequência até quando Cristo voltar novamente. E as regras dele são claras. Paulo aqui está conscientizando Timóteo quanto à responsabilidade, a minha talvez maior. Mas não podemos nos eximir dessa responsabilidade que temos. Cada um de nós, de passar o bastão, mas passar o bastão segundo as regras e as normas de Cristo, para que essa obra não pare, ela tenha uma sequência vitoriosa, não nossa, mas do Cristo que a originou. Conscientizar Timóteo da responsabilidade de assumir a liderança da igreja. Eu sou pastor da igreja hoje. Pastores passam. Mas o que eu deixarei como legado, o que eu passarei para aqueles que virão, e você, o que você deixará como legado para aqueles que vão chegar. Portanto, eu quero pensar com você nesta manhã, passando o bastão. Uma hora eu vou passar o bastão, uma hora você vai passar o bastão para outros que virão. Paulo, ele diz no versículo 14: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está falando, Timóteo, guarda o Evangelho. A sua missão é guardar esse Evangelho puro, incontaminado. Timóteo, a sua missão é guardar o Evangelho que você recebeu. Não se corrompa, Timóteo, não se deixa corromper
pelas vãs filosofias. A sã doutrina do Evangelho, o poder do Espírito, ele capacita os crentes a serem fiéis aos mandamentos de Deus. Se na dependência desse Deus vivermos, ele nos manterá fiéis. Guardar o Evangelho é se manter fiel na dependência desse Deus. A expressão plena do Evangelho, ela se encontra em Jesus Cristo. Expressão plena do Evangelho. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou homem fisicamente, desceu à terra para anunciar as boas novas de que o reino prometido de Deus havia chegado. Ao estabelecer o reino por meio de sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus viveu aqui o conteúdo da mensagem do Evangelho, que deveria ser anunciado ao mundo inteiro. É esse Evangelho que Timóteo deve guardar. É esse Evangelho que devemos guardar e repassar como legado precioso, maravilhoso. Deus ofereceu aos pecadores um modo de escapar do castigo eterno que os guarda. Como diz o texto de João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, todo cristão deve renovar constantemente a sua confiança nas verdades do Evangelho, e por meio da fé e do arrependimento contínuos, ser transformado cada vez mais pelo poder desse Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Boas novas de salvação. Timóteo não pode pregar qualquer coisa. Timóteo não pode fazer o que ele pensa e acha. Mas Paulo diz a Timóteo: você precisa guardar esse Evangelho puro, genuíno. É esse Evangelho que vai fazer com que a igreja persevere até Cristo voltar. É esse Evangelho que vai fazer com que a presença dele seja vivenciada no meio da igreja, experimentada no meio da igreja. Portanto, Timóteo, guarda esse Evangelho, se mantém fiel a esse Evangelho. Nós temos a responsabilidade de continuar guardando esse Evangelho, olhar para o passado e ver quantos se sacrificaram por essa obra, quantos deram a sua vida para que essa sã doutrina fosse o vínculo para perseverarmos até que passemos o bastão a outro, até que Cristo nos venha encontrar e nos levar. Guardar o Evangelho. Mas Paulo diz para Timóteo: passar o bastão não basta guardar apenas o Evangelho, mas sofrer pelo Evangelho. Quando nós olhamos para o capítulo 2 desse texto, segunda epístola de Paulo a Timóteo, versículo 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos queridos, Timóteo deveria ordenar aos líderes na igreja, os quais seriam fiéis ao ensino de Paulo. Sua tarefa aqui iria exigir um trabalho árduo. Os soldados excelentes esforçam para agradar seu comandante. Os atletas devem competir de acordo com as regras do jogo. Os lavradores deveriam receber sua recompensa antes dos outros. O que esperar dos liderados?
A ressurreição de Cristo, irmãos, ela é central para a teologia de Paulo quando a gente olha para Romanos capítulo 6, 4 ao 10. Ela é base para a esperança expressa em nós. Era a segunda vez que Paulo estava preso em Roma. Paulo sofreu pelo Evangelho. Em nenhum momento Paulo negou o Evangelho. Passar o bastão requer sofrer pelo Evangelho. Muitas vezes abdicar de nós mesmos, em muitos momentos. Abdicar do nosso conforto, do nosso lazer, muitas vezes. Porque sofrer pelo Evangelho é mais importante do que a nossa vida mesmo. Esse Evangelho, irmãos, valia a pena sofrer por ele para Paulo. Esse Evangelho vale a pena sofrer por ele, porque primeiro sofreu Jesus Cristo na cruz para que pudéssemos ter esse privilégio de sermos salvos. Vale a pena sofrer por esse Evangelho. Não sofrer por coisas inúteis, fúteis, mas sofrer pelo Evangelho. Mas Paulo também diz a Timóteo que ele deveria perseverar no Evangelho. Guardar o Evangelho não é fácil. Sofrer pelo Evangelho, muito menos ainda. Perseverar no Evangelho, piorou. Muitas lutas, muitas dificuldades. Mas Paulo fala para Timóteo que ele deveria perseverar no Evangelho, como está no capítulo 3, versículo 13. Paulo fala aqui de problemas que ele tinham vindo de falsos mestres e da descrença neles, enganadores. Ele enfatiza aqui a responsabilidade de Timóteo em resistir a esses enganadores. Você resistir àqueles que perseguem você. Você resistir àqueles que colocam palavras na sua boca, aqueles que pervertem a palavra. Ele incentiva Timóteo aqui a confiar na verdade do Evangelho por causa do caráter de sua mãe e de sua avó. O pai judeu de Timóteo deveria começar a instruir. Pai de Timóteo não, o pai judeu deveria começar a instruir a criança na lei quando completasse 5 anos de idade. Timóteo precisava lembrar da instrução correta que havia recebido, como está no capítulo 4, versículos 6 e 7. Qual instrução que você recebeu? Qual instrução que você recebeu em relação ao Evangelho? Qual instrução que você tem passado em relação ao Evangelho? Perseverar no Evangelho. 88 anos porque alguém perseverou no Evangelho aqui nesta localidade. E hoje podemos ter acesso a esse Evangelho. Por meio dessa agência missionária que continua pregando o Evangelho. Perseverar não é fácil. Mas os que estão em Cristo perseveram. Porque eles entenderam o que é o Evangelho. E esse Evangelho fez bem a eles. Esse Evangelho proporcionou a eles algo que eles não têm em nenhum outro lugar. Algo que é eterno. E eles entenderam o Evangelho, portanto perseveram. Não desistem. Os eleitos não desistem do Evangelho. Haja o que houver. Permita-me falar uma palavra chula. Crente verdadeiro é sem vergonha. Você coloca ele pela porta da frente para fora, ele volta pela porta de trás e volta de novo.
porque ele entende o que é evangelho. Ele persevera naquilo que fez diferença na vida dele, aquilo que ele experimentou realmente. Aqueles que vêm a mim jamais lançarei fora. Só permanecem os que são eleitos, só permanecem os que são fiéis, só permanecem os que entenderam o Evangelho, só permanecem aqueles que sabem o que é experiência com Cristo, só permanecem aqueles que sabem o que é graça. Somente esses perseveram, somente esses priorizam o Evangelho. Paulo fala para Timóteo, persevera no Evangelho, mas Paulo fala para Timóteo, prega o Evangelho, Timóteo. Não prega outra coisa, prega o Evangelho. Capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Prega o Evangelho. Ele tinha como objetivo impressionar Timóteo quanto à seriedade da sua tarefa. Eles, quando ele diz aqui eles, pessoas associadas com a igreja, nossa missão, ele diz para Timóteo, é desafiadora e é urgente. Pregar o Evangelho, mesmo que muitos estejam se afastando dela, pregue, persevere. Ele diz para Timóteo, Timóteo, a missão, ela é desafiadora, é urgente, mas não tente agradar ninguém, agrade a Deus, Timóteo. Prega o Evangelho, prega o Evangelho. Mesmo que muitos estejam se afastando dela, Timóteo, e você tenha a convicção de que o que você está pregando é a verdade, o Evangelho, Timóteo, não pare, continua, urge a necessidade de continuar pregando esse Evangelho. Irmãos queridos, passando o bastão, vai chegar o momento que nós não estaremos aqui nesta igreja. Talvez eu antes de vocês, muito antes de vocês. Mas eu quero pedir a Deus que a igreja recorde que por mais falhas, negligências que tem, por mais limitações que tenho, jamais me omiti de pregar a verdade do Evangelho. Jamais me omiti de ser fiel às Escrituras, mesmo diante das limitações humanas, como errôneos que podemos ser e falhas que podemos cometer. Quero que a igreja lembre-se que passou não um mau caráter, mas um homem que prezou pelo caráter de Cristo. Mas quero também lembrá-los que não é missão só do pastor esta. A missão é de cada membro da igreja. A missão é de cada membro da igreja. É olhar sim para o pastor, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se o pastor está sendo fiel a Cristo, imitando a Cristo, ele deve ser imitado sim. Mas não ele, por ele, mas pelo que Cristo é visto nele. Pelo que vem de Cristo nele. Como eu disse essa semana e disse até lá no sítio ontem. Frase que eu vi muito linda. O que tem de bom em mim é Cristo. O que tem de ruim em mim sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu e você vamos passar uma hora o legado. Que legado vamos passar? Sã doutrina, guardando o Evangelho, fiel a este Evangelho. Mostrar que pelo Evangelho vale a pena sofrer como Paulo e sofrer por ele, guardando esse Evangelho. Mostrar para quem chega que vale a pena perseverar pelo Evangelho, que em nenhum momento podemos desistir, porque é algo eterno.
pregar o Evangelho, abrir os lábios, a tempo e fora de tempo, pregar este Evangelho. Eu concluo, irmãos. Paulo estava passando o bastão para as mãos de Timóteo. E este deveria transmitir com fidelidade o Evangelho. Transmitir com fidelidade a homens fiéis, para dar continuidade. Que pudessem passar adiante o mesmo acervo bendito recebido. Que venhamos, irmãos, ser esses homens, mulheres, crianças, adolescentes, que estejam comprometidos com o Evangelho e entendam que vale a pena guardar o Evangelho puro, genuíno, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena perseverar pelo Evangelho, pregar o Evangelho, mas vai chegar um momento que você vai passar isso para alguém, esse bastão da sã doutrina, Evangelho puro e genuíno. Que as pessoas que adentrarem esta igreja encontrem em nós esse Evangelho genuíno. E que a igreja prossiga como igreja que é de Cristo, contando a sua história, mas uma história bonita, linda, de alegria, de paz, de amor pelo Evangelho, de continuar pregando as verdades desse Evangelho, até que Cristo volte. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas.